Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Sou o pastor Bruno, pastor aqui da Igreja Betel Brasileira da cidade de Patos. Estou com você aqui mais uma noite de domingo, com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus. Sabemos que, em razão dessa pandemia e do isolamento social, estamos impedidos de realizar o culto público, mas aí então sabemos que cada lar, nesse exato momento, tem uma parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Tem um povo que também cultua o Senhor, adora e exalta o seu santo nome aonde quer que esteja. Então estamos aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor. Que bom, alguns irmãos já estão entrando, tanto aqui pelo Instagram como pelo Facebook. E nós estamos nesse mês de maio numa série de mensagens com o tema Minha Família no Altar. Minha Família no Altar. E as últimas semanas refletimos sobre isso e o Senhor falou de uma forma especial aos nossos corações. E mais uma vez estamos aqui, cremos que Deus tem uma palavra para todos nós. Então, você tem a oportunidade agora também de compartilhar essa live com um amigo seu, uma amiga, um parente, alguém a quem você gostaria que fosse também abençoado pela palavra de Deus. O tema que iremos abordar hoje é a casa onde Jesus está. Amém, amados? O tema de hoje, da nossa reflexão bíblica é a casa onde Jesus está. É um tema muito sugestivo e ao mesmo tempo reflexivo, a casa onde Jesus está. E eu queria, sem mais demora, estar convidando você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2. A nossa leitura vai se dar aqui entre os versículos 1 e o verso 12. Então vamos estar lendo Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrindo o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe Jesus a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico:
eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar, queridos, nesse momento. Pai, diante da tua presença nos colocamos nessa noite, com todo temor, reverência à tua santa palavra, mas também, Senhor, desejosos de ouvir do Senhor uma instrução para o direcionamento das nossas vidas. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nossas famílias necessitam de instrução, de conserto e de mudança. E por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco esta noite. Que o Teu Espírito nos conduza em arrependimento. Que o Teu Espírito nos conduza em sabedoria. Que o Teu Espírito, por meio dessa palavra, nos conduza a uma atitude correta na aplicação da mesma em nossas vidas. Que aquilo em que estivermos errando, que possamos abandonar o erro, que possamos mudar a rota, a maneira de agir, de pensar e de falar, e que a partir dessa palavra possamos nos comportar de maneira correta para o bem da nossa família, para a restauração e edificação do nosso lar. Deus, nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela pode mudar coisas em nossas vidas e em nossas famílias hoje, agora, nesse momento. Então pedimos ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito esteja a agir em nosso meio, abençoando, tocando, trabalhando nos corações, convencendo, mudando, moldando, salvando e restaurando, curando, transformando. Nós estamos aqui, Pai, abertos, sensíveis, desejosos, com os corações preparados para acolher a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu lembro que há alguns anos atrás explodiu na mídia aquela música famosa, conhecida música do cantor Regis Danese, Como Zaqueu. Eu lembro de ver através da televisão, pessoalmente nos lugares, eu lembro de ver o Brasil inteiro cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mas aí então o tempo passou e tudo parece que voltou ao normal. E hoje eu fico me perguntando quantas daquelas famílias e pessoas que cantaram, de fato buscaram a presença de Jesus em seus lares. Quantas daquelas famílias que cantaram naquela música, elas experimentaram e cultivaram a presença de Jesus em suas casas? Pois nós sabemos que a presença de Jesus em um lar faz toda a diferença. Porque quando Jesus está em um lar, esse lar é um lar diferente e abençoado. Bom, o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica muito especial.
Se em Mateus, Jesus é apresentado como aquele que faz, mas também que ensina, pois essa é a característica de Mateus, se Mateus se detém a registrar os discursos de Jesus, Marcos é mais direto. Marcos, ele se concentra nos atos de Jesus. E como Marcos escreveu esse evangelho para os romanos, um povo que supervalorizava o poder, então aqui Marcos, em seu evangelho, que tem poucos capítulos, Marcos registra e apresenta um Jesus que está a todo instante em ação. O evangelho de Marcos é o evangelho da ação, é o evangelho dos atos. Marcos parece que não dá tempo, quando você lê Marcos, não dá tempo nem você respirar. A todo instante Marcos mostra que onde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem. Essa é a perspectiva da narração desse evangelista. Então Marcos, valorizando essa cultura dos romanos, Marcos mostra um Jesus que está a todo instante manifestando poder. Ele é o Filho do Homem, ele é o Todo-Poderoso. E Marcos registra muitos milagres e ações de Jesus. E quando chegamos aqui no capítulo de número 2, não é diferente. Marcos diz que Jesus está em uma casa. No versículo 1 nós vemos isso. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Cafarnaum era uma espécie de quartel-general da missão de Jesus. Dali ele saía para fazer as missões. Jesus se concentrou naquela região durante muito tempo. Mas então Marcos vai dizer, e logo correu o quê? A notícia de que ele estava em casa. Nós não temos certeza de que casa é essa que Jesus estava. Algumas pessoas acreditam que Jesus estava em uma casa que era dele, casa que era sua, Jesus morava ali. Mas quando nós lemos o capítulo 1, especialmente aqui os versos 29 e 30, nós nos deparamos com a possibilidade de que essa casa que Jesus estava seja a casa do apóstolo Pedro. Que aqui nos versículos 29, 30 e 31 vai estar falando do episódio em que Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus está ali na casa de Pedro e de André, dois irmãos, dois discípulos, e Jesus está ali naquela casa e Jesus cura ela. Então é muito provável que essa seja a residência do apóstolo Pedro. Mas então, a questão é que o fato de Jesus estar naquela casa tornou aquele ambiente um ambiente diferente. E eu quero dizer para vocês que me acompanham nesse momento, que hoje não é diferente. Ainda hoje é assim. Quando Jesus está em uma casa, o ambiente em que Jesus reside é também um ambiente diferenciado. É também um ambiente abençoado. Assim como naquela época, hoje, na casa onde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem. O comportamento das pessoas são diferentes. O clima, o ambiente é diferente. Portanto, quando nós observamos esse contexto, essa realidade, nos vem uma pergunta que é muito importante. Poderíamos dizer que a pergunta mais importante agora seria: Jesus está na minha casa? Você poderia responder essa pergunta, sabe, com consciência, com honestidade, com consciência, de uma maneira convicta, com convicção: Jesus está na minha casa? Talvez você tenha algumas dificuldades para responder isso. Mas aí então, eu quero lhe dizer que esse texto, ele pode nos ajudar
a observar, fazer essa análise e dar essa resposta de maneira mais clara e obter essa resposta de uma forma mais convicta, porque esse texto vai nos falar sobre isso. Então a pergunta agora é: o que acontece numa casa ou na casa onde Jesus está? Para que você, a nossa proposta hoje é que ao término dessa mensagem você possa responder essa pergunta: se Jesus está ou não na sua casa. E esse texto irá nos ajudar. Então, o que acontece com base nesse texto? Apenas o que acontece na casa onde Jesus está. Em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos? Olhando para o texto, nós aprendemos aqui no versículo de número 2, quando diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Enquanto estavam lá, Jesus estava anunciando a palavra. Em algumas traduções vai dizer que Jesus ensinava-lhes a palavra. Primeira coisa que Marcos deixa de pista para nos ajudar a responder essa pergunta, se Jesus está ou não no nosso lar, é que na casa onde Jesus está, essa é a primeira verdade, na casa onde Jesus está, a palavra de Deus é ensinada. Amém, queridos? Jesus estava ali, e porque Jesus estava ali, a palavra de Deus tinha lugar. E olha só, nós percebemos isso, que onde Jesus está, sempre há lugar para a palavra de Deus. Vamos começar agora a fazer essa análise, essa observação do nosso lar, da nossa casa, da nossa moradia, no ambiente familiar, porque na casa onde Jesus está, a palavra de Deus é ensinada. A palavra de Deus, ela tem um lugar especial, ela é entronizada, ela é valorizada. Tem um texto que eu gosto muito lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que fala sobre a própria Escritura, a origem, fala sobre a utilidade, mas eu queria ler com você 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15, diz assim: tu, porém, Paulo dizendo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo lembra a Timóteo que desde a infância ele sabia, ele foi inteirado, ele foi instruído, ele conhecia as sagradas letras, ele conhecia a Escritura, porque no lar de Timóteo a palavra de Deus era ensinada. Em outras partes da Escritura Sagrada nós vamos saber que Timóteo foi um rapaz que teve uma avó piedosa e uma mãe piedosa. Paulo diz: olha, Timóteo, lembra que você foi instruído na palavra, nas sagradas letras, desde a infância. Isso nos faz lembrar Provérbios 20, versículo 6, educa ou instrui a criança no caminho que se deve andar, até quando crescer não se desviará dele. E eu pergunto para você, com que frequência a palavra de Deus está sendo lida, estudada, meditada na sua casa? Com que frequência sua família abre a palavra de Deus? Que lugar essa palavra de Deus tem na sua família, no seu lar? Porque se Jesus está na sua casa, então tem que haver lugar para a sua palavra lá. Se Jesus está na minha casa, tem que haver lugar, um lugar especial para a palavra de Deus na minha casa, porque onde Jesus está, tem que ter lugar para a palavra de Deus. Guarde aí, vá guardando essa palavra, vá se analisando com que frequência vocês têm lido a Bíblia em família. O que representa este livro na sua casa, no seu lar? É autoridade máxima ou não
Então, a primeira verdade para que a gente possa se avaliar nessa noite é que na casa onde Jesus está, a palavra de Deus é ensinada. Jesus estava naquela casa, não sabemos se de fato era a casa dele, se era de Pedro, mas o fato de Jesus estar naquela casa, o fato de Jesus estar ali, trouxe para aquele ambiente a valorização do ensino da Escritura. Jesus estava lá e porque Jesus estava lá, a palavra de Deus estava sendo ensinada. E se Jesus está nas nossas casas, a palavra de Deus precisa também estar sendo lida, ensinada, estudada, meditada. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, o que acontece na casa onde Jesus está. Segundo lugar, na casa onde Jesus está, pessoas são salvas e curadas. Bendito seja Deus. Numa casa onde Jesus está, pessoas são salvas e curadas. E aí a gente pode acompanhar aqui os versículos de 3 a 5 que dizem: alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E agora o versículo 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, ou tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É bem verdade que assim como Marcos nos apresenta, no lugar onde Jesus está, maravilhas acontecem, pessoas são salvas e curadas, mas há uma coisa interessante aqui que me chama a atenção, que é exatamente a atitude desses 4 amigos. Havia um paralítico e esses 4 amigos sabiam que Jesus estava na casa. E eles decidiram aqui ajudar o seu colega a chegar até Jesus. Decidiram conduzir aquele homem até Jesus. Olha que atitude linda. Vamos conduzir esse rapaz até Jesus. Então começaram, primeira dificuldade. Aquele rapaz ele não podia andar, então tinha que ser carregado numa maca, numa cama. Que antigamente a própria chamada de maca, muitas vezes era a cama dos pobres. Era uma coisa só. Então eles pegam aquele colega e vão levando. E quando chega na casa, diz a Bíblia que a multidão se reunia, fluíram para aquele lugar e ninguém podia entrar. A porta estava tomada de pessoas. E agora não podiam entrar pela porta. Vamos fazer o quê? Então subiram até o eirado da casa. Naquela época as casas naquela região, elas tinham escada pela parte externa e tinha normalmente, na maioria delas, um ambiente em cima que tanto se utilizava para algum tipo de reunião, como se era também utilizado para secar alguns cereais, eram colocados lá em cima. E entre essa espécie de terraço e a parte inferior da casa, tinha uma espécie de telhado, piso telhado, que era de barro, com madeira, com palhas. E então esses homens disseram: vamos subir. Então pegam aquele rapaz, sobem pela escada, sobem no terraço, no eirado da casa, e agora começam a fazer um buraco no telhado daquela casa. Literalmente destruir parte daquela casa, porque eles queriam, porque queriam, estavam determinados a levar aquele homem até a presença de Jesus. E eles criam que se levassem aquele homem até a presença de Jesus, aquele homem seria curado. Diz a Bíblia que eles conseguiram abrir o buraco, desceram o homem no ponto exato onde Jesus estava na casa, e quando desce, Jesus vê a fé deles. E aí quando eu olho para isso, 2 coisas me chamam a atenção em relação à atitude desses homens. Primeiro, a perseverança desses homens. Eles não eram nem parentes daquele homem, eram amigos. Mas ainda assim, eles superaram todas as dificuldades que surgiram. Tão somente, para conduzir o seu amigo, o doente, até a presença de Jesus. A perseverança, o empenho
para conduzir alguém até a presença de Jesus. E é isso que eu quero levar você a refletir, porque na casa que Jesus está, acontecem curas, acontece salvação, mas normalmente Deus, Ele usa pessoas para serem instrumentos em suas mãos, para conduzir os seus parentes e amigos até Jesus. E muitas vezes essas barreiras, essas dificuldades surgem, mas assim como esses homens, nós não podemos desistir da nossa família, precisamos romper as barreiras, precisamos ser perseverantes e precisamos conduzir os nossos parentes, nossa família até Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que pode mudar qualquer situação. Mas não apenas a perseverança desses homens, mas também a fé desses homens. Olha que coisa interessante. Versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé. É interessante notar, pastor, eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, Ele honra a fé. Quando nós cremos, Deus faz a obra, Ele utiliza-se disso. Mas é interessante notar aqui que Jesus não disse que viu a fé do doente. Não! Jesus viu a fé daqueles que estavam conduzindo o doente. E aqui onde é o fato especial dessa passagem, desse verso. Porque muitas vezes a gente diz: olha, eu não vou tentar levar meu parente, até seja minha esposa, meu filho, meu marido, seja alguém, não vou levar até Cristo, porque ele não crê, ela não acredita, não busca, não tem desejo, não tem vontade. Mas eu quero dizer a você que está me acompanhando, que Jesus viu a fé não do doente, mas de quem estava conduzindo o doente. E Jesus quer também olhar para mim, para você, ver a nossa fé. A fé que nós estamos utilizando para levar nossos parentes até Jesus. Talvez Jesus não faça pela fé do seu filho, mas faça pela sua fé. Foi o que aconteceu aqui. Jesus, Ele diz: olha, diz o texto, vendo-lhes, ou em outra versão, vendo a fé deles. Não foi dele, não foi do aleijado. Então quer dizer a você que está orando pela sua família, creia, conduza ela até Cristo, porque na casa em que Jesus está, pessoas são salvas e são curadas. Mas elas são salvas e são curadas porque Deus usa pessoas para levar elas até Jesus. Elas são salvas e são curadas porque pessoas são usadas para levarem cada uma delas até a presença de Jesus. Então leve os seus parentes até Jesus. Pense nesse exato momento em quem você gostaria que fosse curado na sua família. Pare um pouco e pense quem na sua casa precisa de cura, precisa de salvação, de libertação. Talvez seja você mesmo. Quero dizer a você, creia, porque Deus honra a fé. Creia, não desista de conduzir a sua família até Jesus. Coloque a sua família diante de Jesus. Rompa as dificuldades e não desista. Se empenhe nessa tarefa, porque é algo que vale a pena. Então, em segundo lugar, na casa onde Jesus está, acontecem, pessoas são salvas e são curadas. Ou acontece curas e salvação. Mas acontece, porque naquele lugar existem pessoas, porque Deus usa pessoas como ferramentas, para que estes doentes, para que estes perdidos, sejam conduzidos até a presença de Jesus. Mas em terceiro lugar, na casa onde Jesus está, o nome de Deus é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Na casa onde Jesus está, o nome de Deus é glorificado. Olha comigo para o verso 12, o último versículo da nossa passagem. Então, ele se levantou e no mesmo instante
tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Queridos, escute bem isso. A casa onde Jesus habita é uma vitrine, um outdoor da glória de Deus. A casa onde Jesus está é um lugar que coisas maravilhosas acontecem. É um lugar em que as pessoas se comportam diferente. E por isso, esse ambiente acaba refletindo. E as pessoas que estão em volta, que têm acesso àquele lar, que têm acesso àquela família, elas são levadas a glorificarem o nome de Deus. Elas ficam admiradas e glorificam a Deus. Vale notar que quem glorificou a Deus aqui não foram apenas os membros daquela família, mas todas as pessoas, os vizinhos, as pessoas que afluíram para aquele lugar, por conta daquilo que aconteceu naquela casa, as pessoas glorificaram a Deus. Então, na casa em que Jesus está, que Jesus habita, em que Jesus está presente, essas maravilhas acontecem. E aí, de repente, as pessoas que estão em volta, elas também ficam admiradas. E elas são levadas a glorificar o nome de Deus. Eu pergunto a você, por conta da presença de Jesus, do que acontece na sua casa, por conta do ambiente familiar que você está inserido, as pessoas em volta de vocês, elas são levadas a glorificarem a Deus? Elas conseguem olhar para a família de vocês e dizer: poxa vida, jamais vimos coisa assim, como disse os vizinhos aqui. Poxa, nunca a gente viu coisa assim, jamais vimos. Glória a Deus pelo que acontece naquela casa. Glória a Deus pelaquela família. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, e eu quero observar também uma coisa interessante dentro disso. Porque na casa onde Jesus está, as pessoas se admiram, acaba despertando essa admiração nas pessoas, mas na casa onde Jesus está, o único nome que é glorificado é o nome de Deus. Amém? O único nome. Se foi Ele que nos criou, se o nosso sustento vem dEle, se a salvação quem ofertou foi Ele, se a nossa família é um presente dEle, toda a honra e toda a glória devem ser dadas somente a Ele. Mas sabe como é que a gente avalia isso? Quando sua família tem uma conquista, a atenção é voltada para quem? Os holofotes, eles se voltam para quem? Os agradecimentos. Quando há uma conquista na sua casa, é uma maneira de observarmos quem é que merece, quem é que recebe toda a atenção. Quando seu filho passa no vestibular, quando você abre as dispensas, sua dispensa na cozinha e vê a dispensa cheia, quando o salário cai na conta no final do mês, quando o filho é curado, quando essas coisas acontecem, quem é que recebe a atenção na sua casa? É Deus? Porque na casa onde Jesus está, é Deus, tão somente o nome de Deus que é glorificado. Na casa onde Jesus está não tem espaço para ídolos. Os ídolos eles caem por terra, a não ser que Jesus não esteja. Mas no lar onde Jesus está, os ídolos são destruídos.
Não apenas ídolos de barro, de gesso, mas também ídolos do coração. Esses ídolos começam a cair por terra, porque Jesus está. E onde Jesus está, onde o Espírito de Jesus está, ali a verdade e a liberdade. Então o nome de Deus é glorificado livremente, abertamente. E agora eu quero me perguntar, é somente o nome de Deus que é glorificado na sua casa? Primeiro. E segundo, a sua família, o ambiente da sua família, o que acontece na sua casa, tem levado outros a glorificarem a Deus? Ou não? Porque se o que acontece na sua casa, se o clima, a estrutura, a vida da tua família não leva outros a se admirarem, a darem glória a Deus, então Jesus não está aí. Mas isso não quer dizer que você não possa buscá-lo. Você pode buscá-lo. Começar por hoje. Mas em quarto e último lugar, nós aprendemos com esse texto que na casa onde Jesus está, a sua presença, ela é reconhecida. Escute bem. Na casa onde Jesus está, a sua presença, é a presença dele, ela é reconhecida. Não tem como ele passar despercebido. Versículo 1 diz o seguinte: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu o que? A notícia. Jesus estava ali, e a notícia correu, e todos ficaram sabendo. Em versículo 2, muitos afluíram para ali, porque na casa onde Jesus está, ele não passa despercebido. Nós vimos semana passada, Dia das Mães, estudamos um pouco sobre a mulher cirofênica, e a Bíblia diz que num lugar em que Jesus não queria nem ser encontrado, até quando Jesus não quis ser encontrado, ele foi, porque Jesus não consegue passar despercebido. A presença de Jesus num lugar nunca é algo isento de percepção. Se percebe, quando Jesus está no lugar, é diferente aquele lugar, as pessoas sabem, reconhecem que Jesus está lá, e foi por isso, por reconhecerem, por saberem, elas se afluíram, correram para aquele ambiente. Costumamos dizer, queridos, que se queremos conhecer uma pessoa, devemos procurar na sua família, que são as pessoas mais próximas, para saber quem de fato é aquela pessoa. Mas isso é verdade também no âmbito familiar. Se queremos saber quem é uma família, nós devemos procurar na vizinhança. A vizinhança sabe quem é aquela família. São as pessoas mais próximas da família, os amigos, os vizinhos. Mas então pense comigo, para que você possa refletir sobre isso, sobre a percepção da presença de Jesus em um ambiente, pois onde ele está, sua presença, ela é reconhecida sim. Digamos que hoje no nosso país, na nossa região onde moramos, nós estivéssemos sofrendo uma perseguição, intolerância religiosa, no grau máximo disso, proibição total. Verdade é que a nossa fé ela tem sido alvo de muitos ataques ao longo dos últimos anos, isso é verdade, mas nós temos ainda uma certa liberdade, louvado seja Deus, ainda temos. Mas então digamos que estivéssemos vivendo nesse contexto, e agora então a polícia, ela estivesse pesquisando no bairro em que você mora, entre os seus vizinhos, procurando provas, porque ouviram falar que vocês são cristãos, você e sua família é cristão. Então digamos que a polícia agora foi pela sua vizinhança e fosse pelo bairro procurar provas para acusar e condenar vocês de serem cristãos. A pergunta é: eles achariam provas suficientes para condenarem vocês?
Eles achariam provas suficientes para condenar a sua família? Deixa eu ir mais além. E se a polícia conseguisse colocar uma escuta na sua casa, uma câmera escondida, para filmar o que acontece na sua casa, o que eles veriam? Será que por meio daquelas filmagens, gravações, eles teriam ainda assim provas suficientes para condenarem, acusarem a sua família de serem cristãos, discípulos de Jesus? O que é que eles iriam ver na sua casa? Será que essas câmeras iriam achar na sua casa roupas com cruzes estampadas? Um quadro de "Foi por você" pendurado na parede? Quadrozinhos como esses? Ou será que de fato eles teriam provas consistentes para condená-los? Vale pensar sobre isso, querido. Porque na casa onde Jesus está, a sua presença é reconhecida. Os vizinhos sabem. As pessoas ficam sabendo, porque o lar onde Jesus está é um lar diferente. Será que nas nossas casas só se acham Bíblias empoeiradas, jogadas nos armários, embaixo da cama, no rack? Acessórios com uma cruz, seja lá o que for, lembrando o cristianismo? Será que na nossa casa tem oração? Será que na nossa casa tem adoração? Será que na nossa casa tem estudo bíblico? Será que na nossa casa tem a expressão de uma vida cristã autêntica, em que pessoas se tratam respeitosamente, que o amor é um amor verdadeiro? Será que esse é o ambiente? Porque onde Jesus está, as pessoas ficam sabendo. De uma coisa eu tenho certeza, é que se Jesus está na sua casa, as pessoas sabem. Se Jesus estiver na sua casa, os vizinhos saberão. Mas então eu quero encerrar. Eu quero dizer a você que acompanhou essa palavra, porque agora, no final dessas reflexões, talvez você consiga dar uma resposta mais concreta àquela pergunta que fizemos no começo. Jesus está na minha casa? E o meu desejo, eu te confesso que o meu desejo não é que na sua casa tenha apenas um CD de Régis Danese. Não tenho nada contra a Régis Danese, gosto muito das músicas. Não é que na sua casa tenha apenas um CD de Régis Danese, cuja primeira faixa seja "Como Zaqueu", e você cante "Entre na minha casa, entre na minha vida". O meu desejo é que na sua casa, e também na minha, é que nas nossas casas, a Bíblia, a palavra de Deus, em primeiro lugar, tenha primazia, ela seja ensinada. O meu desejo é que nos nossos lares, a Bíblia seja relevante, seja algo de valor imprescindível, que haja lugar para a palavra de Deus na minha e na sua casa. O meu desejo é que nas nossas casas, nos nossos lares, pessoas sejam curadas, salvas, pessoas sejam restauradas, transformadas, e que nesses mesmos lares existam pessoas dispostas a conduzir a família até a presença de Jesus. Que nos nossos lares tenham pessoas assim como esses 4 amigos, incansáveis, insistentes, perseverantes, pessoas de fé, que vão, brigam, lutam, não desistem, pega a família e leva até a presença de Jesus. O meu desejo é que tantas coisas maravilhosas
aconteçam na sua casa ao ponto de os seus vizinhos dizerem o que aqueles homens disseram naquele dia: jamais vimos coisa assim. O meu desejo é que os seus vizinhos, seus amigos, olhem para a casa de vocês, olhem para a sua casa e digam: poxa vida, que coisa maravilhosa acontece nessa família, glória a Deus por isso. É que as pessoas olhem para os nossos lares, para as nossas famílias e glorifiquem o nome de Deus. Que Deus seja o centro, que assim como Ele é o provedor, o sustentador, o salvador, que a glória seja dada somente a Ele. O meu desejo é que todos reconheçam que Jesus está na sua casa. Porque se Ele estiver, as pessoas irão reconhecer. Meu desejo é que pessoas olhem para a minha família e digam: eita, olha, a família do pastor Bruno é uma família de Deus. Jesus está lá naquela casa. Eu entrei naquela casa e o clima naquela casa é diferente. O clima com aquela família é outro. O clima é diferente. Coisas espirituais maravilhosas acontecem ali. Eles seguem os passos de Jesus. Jesus está lá. E o meu desejo é que possa ser dito isso a seu respeito, a respeito da sua família, que não apenas olhem para a sua família e tenham como um referencial financeiro, e digam: eita, como aquela família se deu bem no comércio, na empresa, uma família de sucesso, não, mas que olhem para a tua família e digam: eita, Jesus está lá, naquela casa. Jesus está naquela casa. Eita, que família diferente, porque eu vejo Jesus naquela família. Esse é o meu desejo. Então, queridos, com essas observações, se Jesus está na sua casa, glória a Deus, cultive ainda mais a presença de Jesus. Cultive ainda mais, que você possa valorizar isso. Se Jesus ainda não está, então nessa noite você pode mudar isso, você pode começar a buscar a presença de Jesus. Além de cantar uma música, você pode de fato começar a orar: Senhor Jesus, entra aqui na minha casa, muda a minha vida, muda a família do meu marido, da minha esposa, transforma meus filhos, entra com salvação, habita aqui, Jesus. Vamos orar, queridos. Guarda essa palavra no teu coração. A casa onde Jesus está. A casa onde Jesus está. Fecha teus olhos. Faz a tua oração nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra. Tua palavra, Senhor, tem nos encorajado, mas também tem nos constrangido. Porque temos percebido muitas vezes que estamos deixando a desejar na missão que o Senhor nos confiou de conduzir nossa família ao Senhor, de conduzir a nossa família ao teu altar. Mas eu te peço, Deus, que essa palavra ela fique pulsando em nossos corações a partir desse momento, e que nos leve a uma postura correta, que comecemos de fato a valorizar mais a tua palavra, a buscar investir mais na nossa família, na vida espiritual da nossa família, olhar para fora e se alegrar em ver pessoas glorificando ao Senhor pelo que acontece na nossa casa, perceber que Jesus está sendo reconhecido, Deus está sendo glorificado. Deus nos ajuda, Senhor, ajuda cada uma das pessoas que acompanharam essa mensagem, que elas possam assumir uma postura diferente e conduzirem suas famílias ao altar do Senhor, para que de fato elas possam dizer: Jesus está na minha casa,
Jesus está na minha vida e na vida da minha família. Esse é o nosso desejo, Pai. Que se cumpra essa palavra, que a Tua bênção chegue, que o Senhor nos visite, que a realidade dos nossos lares mude no Teu nome e para a Tua glória. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, guarde essa palavra no teu coração. Estamos construindo uma reflexão ao longo de todo esse mês. E mais uma vez nessa noite nós somos confrontados com a verdade do Evangelho. E somos também despertados, encorajados a colocar a nossa família no altar do Senhor. Amém, amados? Que você possa ser abençoado por essa palavra. Que Deus mude a realidade na tua vida e na tua casa. Nos encontraremos aqui mais uma vez na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo, desde agora e para sempre, e todos dizem amém. Quero só deixar um aviso aqui para vocês. Nossas mensagens estão sendo gravadas, estão sendo colocadas no nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Betel Brasileiro Patos. Então, se você gostaria que essa mensagem fosse compartilhada com alguém, a partir de amanhã essa mensagem já estará no nosso canal no YouTube. Então você pode estar compartilhando com outras pessoas, abençoando a vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe, um abraço a todos e boa noite.